Olá, boa tarde para você. O JC Debate de hoje recebe o físico Paulo Artacho. Ele é mestre em Física Nuclear e doutor em Física Atmosférica pela Universidade de São Paulo. Trabalhou na NASA, a Agência Espacial Norte-Americana. Atualmente é professor e trabalha com a física aplicada a problemas ambientais, mudanças climáticas e também meio ambiente. Você pode participar enviando suas perguntas através do portal de conteúdo da TV Cultura, que é o cmais.com.br/jcdebates, ou também pelo facebook.com.br/jcdebates. Muito obrigada, professor, por aceitar Prazer o estar nosso aqui convite. com vocês e seus telespectadores. Começamos assim meio correndo, mas os programas estão muito próximos e iniciamos. Bom, eu gostaria de começar falando, a gente vai discutir aqui esse relatório que foi lançado recentemente, há poucos dias, do painel intergovernamental da ONU sobre mudanças climáticas, O senhor participou da elaboração desse relatório. De uma maneira geral, esse relatório, ele subiu o alerta sobre o problema do aquecimento global, professor? Veja bem, ao longo dos últimos 30 anos, a comunidade científica tem acumulado uma quantidade de informações, dados observacionais enormes que mostram claramente que o planeta já está numa rota de aquecimento e de que a concentração dos gases de efeito estufa está subindo muito significativamente. Ela subiu cerca de 120%, por exemplo, desde o início da Revolução Industrial para o gás metano. Então, isso tem efeitos importantes sobre o meio ambiente global e esse relatório do IPCC, que foi um trabalho de 4 anos, de cerca de 2.000 cientistas, número muito grande de trabalhos científicos foram analisados e que finalmente coloca de uma maneira inequívoca que realmente não há qualquer dúvida, o homem é responsável pelo aquecimento que já está acontecendo no nosso planeta. Por quais atividades, hein, professor? Veja, principalmente a queima de combustíveis fósseis, quando nós tiramos petróleo do subsolo, por exemplo, no pré-sal, e queimamos esse petróleo, por exemplo, num automóvel, numa indústria, esse petróleo é transformado em dióxido de carbono, que é um gás de efeito estufa. Então, nós já alteramos muito significativamente a emissão, a concentração atmosférica desses gases, e isto tem impacto muito forte sobre o clima do nosso planeta como um todo. Entendi. Bom, vamos então saber um pouco mais sobre o 5º relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas divulgou na Suécia um novo relatório no qual coloca o homem como um dos principais agentes no processo de aquecimento global. O estudo confirma o que ainda vai se ouvir muito a respeito. Com mais certeza do que no passado, é muito provável que as mudanças no clima das últimas 5 décadas estejam ligadas à influência humana. De acordo com o relatório do IPCC, a temperatura média da Terra deve aumentar entre 0,3 e 4,8 graus centígrados até 2100. A atmosfera e o oceano esquentaram, a quantidade de neve diminuiu, o nível do mar subiu, assim como a concentração dos gases do efeito estufa. Ainda de acordo com o texto, o nível do mar vai subir entre 26 e 82 centímetros até o fim do século. O relatório de 30 páginas é uma síntese de mais de 9.000 estudos científicos publicados e foi ratificado por 110 governos representados em Estocolmo. Professor, é uma previsão alarmista? Não se trata de uma previsão alarmista, obviamente isso nunca foi nem o fim do mundo, mas obviamente é um alerta de que se nós continuarmos entendendo a atmosfera do nosso planeta como uma lata de lixo de capacidade infinita, onde você pode simplesmente jogar todos os nossos resíduos na atmosfera, a natureza vai dar um troco para o clima do nosso planeta. Então, na verdade, é uma questão importantíssima, na verdade, talvez seja a questão mais importante que nós vamos ter que lidar nesse século. E existem maneiras muito fáceis, rápidas e até econômicas de reduzir essas emissões de gases de efeito estufa. De que maneira, hein, professor? Por exemplo, a questão da emissão dos automóveis, Quer dizer, qualquer indivíduo precisa, para fazer um deslocamento de um carro que tenha 3 litros ou 4 litros de motor, que tenha 150, 200 HP, a verdade mostra que não.
E já existe hoje tecnologia de veículos híbridos que são 4 vezes mais econômicos do que os nossos atuais automóveis. Então, existe tecnologia para isso, é viável a sua aplicação. Agora, obviamente, é fundamental você ter políticas públicas que forcem, digamos assim, o setor econômico e produtivo para usar os recursos naturais do nosso planeta de uma maneira muito mais inteligente e muito mais eficiente. E isto é possível. Entendi. Olha, existem especialistas que discordam do resultado desse relatório, né? Até foi notícia agora esses dias. Por exemplo, o climatologista Richard Lindzen, que é do Instituto de Massachusetts, ele afirmou que as ferramentas usadas, né, de pesquisa para fazer esse relatório não são eficientes. O senhor concorda, professor? Veja, é importante entender que essa questão envolve interesses econômicos, particularmente da indústria do petróleo, muito forte. Sim. Então, obviamente, a indústria do petróleo tem todo o interesse de colocar recursos financeiros em alguns poucos pesquisadores, que para dar voz a esses pesquisadores contra um relatório. Agora, veja o que vem a ser um único cientista versus 9.250 cientistas que trabalharam no último relatório do IPCC. O consenso na comunidade científica é absolutamente enorme em relação de que, primeiro, as mudanças estão aqui, como o próprio relatório colocou, e de que essas mudanças são causadas pelo homem. Ele teve uma teoria, uma ideia que foi contestada, não é isso? Que falava de nuvens, não é isso? Sim, evidentemente. Quer dizer, o IPCC é um painel científico, nós analisamos todas as alternativas que possam ser responsabilizadas pelas alterações climáticas, inclusive as alternativas levantadas pelos chamados céticos. Sim. Elas têm que ser analisadas cientificamente, com toda a seriedade e descartadas ou incorporadas nos modelos se provarem efetivas. E isto obviamente, é o que a gente faz para todas as possíveis causas que poderiam estar afetando o clima. Professor, como que é elaborado esse relatório? Vocês analisam pesquisas de determinado período de tempo? Nós fazemos a cada 5 anos, o IPCC reúne um grupo, né, de cientistas e nós ficamos trabalhando ao longo de 5 anos, pesadamente, com várias reuniões por ano, trabalhando pela internet, escrevendo um relatório que este relatório tem 2.500 páginas. Né? Então, é uma bíblia, digamos assim, do estado da arte de observações do clima, porque isso reflete o trabalho de milhares e milhares de cientistas no Brasil, na Indonésia, na Europa, nos Estados Unidos, que são compilados pelo IPCC, e o IPCC também faz, a partir dessas observações, quais são as possíveis projeções climáticas, quer dizer, o que nos espera no futuro, de acordo com os modelos climáticos. E veja só, segundo o relatório, né, o cenário mais otimista sobre elevação da temperatura, por exemplo, prevê que o aumento, né, dessa temperatura terrestre poderia variar entre 0,3 graus Celsius e 1,7 graus Celsius de 2010 até 2100. Isso é o cenário mais otimista, né? O que precisa ser feito para que isso aconteça? Então, esse cenário otimista. Este cenário mais otimista envolve uma redução de 90% das emissões de gás de efeito estufa pela humanidade hoje. Ou seja, investir pesadamente em energia solar, investir pesadamente em energia eólica, colocar processos mais eficientes na indústria, a geração de eletricidade, com processos muito mais modernos do que nós temos hoje, automóveis muito mais eficientes, ônibus e assim por diante. Quer dizer, existe uma série de tecnologias que, se implementadas, poderia reduzir muito o aumento da temperatura. Mas é importante entender que esse aumento da temperatura, independente do que nós vamos fazer daqui para frente, o nosso planeta vai continuar aumentando de temperatura por causa das emissões passadas dos gases de efeito estufa. Para constar, olha, no pior cenário, né, com as emissões crescendo, né, dessa forma acelerada, a superfície da Terra poderia aquecer entre 2,6 graus Celsius e 4,8 graus Celsius ao longo deste século. É bastante, não é? Você pode imaginar o que significa. O planeta já se aqueceu nos últimos 100 anos, 1 grau centígrado. Isso são medidas já realizadas na cidade de São Paulo, na Amazônia, na Antártica, na Groenlândia, é uma média global. Agora, você pode imaginar o que poderia vir a ser um aquecimento da ordem de 4 graus Celsius. Então, nós não estamos falando de um aquecimento leve que você pode pegar o seu sistema de ar-condicionado e deixar a sua temperatura um pouco mais fria.
Na verdade, isso vai afetar muitos ecossistemas terrestres, como a Amazônia, como o Pantanal, vai modificar muito o oceano já está se aquecendo também. Então, é uma mudança que não houve nenhum recorde na história do nosso planeta de uma mudança tão rápida no clima quanto a que o homem está fazendo atualmente. O senhor citou os oceanos, a gente vai ver uma reportagem que variações extremas da temperatura e fenômenos climáticos inesperados em várias regiões do planeta marcaram o começo do século XXI. A primeira década do novo milênio foi a mais quente desde o início dos registros. Mais de 370 mil pessoas morreram por causa das variações extremas do clima, 20% a mais do que na década anterior. As ondas de calor na Europa e na Rússia são as principais causadoras desse aumento. Nesse período, houve 6 mil mortes relacionadas ao calor entre os anos de 1991 a 2000, para 136 mil de 2001 a 2010. A década foi a mais quente nos dois hemisférios. As temperaturas da Terra e do oceano foram estimadas em quase 15 graus, acima da média global da década anterior. O resultado é a rápida diminuição do gelo ártico, antártico e continental na Groenlândia. Outros fenômenos climáticos extremos marcaram a década. Milhares de vidas foram perdidas em fenômenos naturais, como as enchentes no Paquistão, ciclones na Ásia e o furacão Katrina nos Estados Unidos, além das secas, principalmente na bacia amazônica, na Austrália e na África Oriental. Muitos desses fenômenos podem ser explicados pela variação natural do clima, mas o aumento das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera também é culpado. Professora, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o Ártico, mas eu gostaria de voltar a falar sobre o aumento do nível do mar, que a gente citou agora. Esse relatório que foi lançado, né, do IPCC, revisou para cima as previsões sobre o aumento do nível do mar, como uma das principais consequências do aquecimento global. Explica para a gente, professor. Na verdade, o oceano, ele absorve calor da atmosfera e a água, ela se dilata conforme aumenta de temperatura. Então, como a atmosfera já se aqueceu cerca de 1 grau centígrado, né, parte desse calor também foi absorvido pelos oceanos e o oceano se dilatou. O aumento do nível do mar desde o início do século passado até hoje foi da ordem de 20 centímetros. Então, isso pode parecer pouco para as pessoas, mas isto já é suficiente para aumentar a erosão em áreas costeiras. Por exemplo, o Nordeste brasileiro tem várias regiões perto de Recife, por exemplo, onde a erosão já está fazendo estragos significativos. E como a maior parte da população humana vive em áreas costeiras, isso vai ter um impacto socioeconômico muito grande. Existe a possibilidade de subir até 82 centímetros? Exato. Então, um dos cenários dos modelos do IPCC, se nós não fizermos nada para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, é de que o oceano, ao longo desse século, isso não são só previsões para o final do século, isso é um processo contínuo que nós já estamos dentro dele, né? É de um aumento de 80 centímetros. Então, você pode imaginar o impacto que isso vai ter, por exemplo, nas praias do Brasil. Explique para a gente que consequências que podem acontecer, hein, professor? Então, por exemplo, no caso do aumento do nível do mar, obviamente, áreas costeiras como a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, né? Ou como a cidade de Nova York, que são muito próximas, né? São milhões e milhões de pessoas vivendo em áreas costeiras, tem um impacto grande, mas também tem países como Bangladesh, que a maior parte da sua área fica abaixo de 2 ou 3 metros de altitude. Então, esses países vão sofrer um impacto enorme. Alguns países, como a Holanda, já estão se preparando para isso ao longo dos últimos 20 anos, aumentando a altura dos seus diques. Sim. Mas, obviamente, outros países, em particular os países de desenvolvimento, que vão ser os que mais vão sofrer com os impactos, não têm recursos financeiros, técnicos e científicos para fazer essa adaptação às mudanças climáticas. Então, sobre isso, né, eu separei essa informação aqui de uma convenção sobre diversidade biológica da ONU, né, que estabeleceu isso há 3 anos, que até 2020, pelo menos 10% dessas áreas costeiras e marinhas, principalmente as mais importantes em relação à biodiversidade, né, deveriam estar protegidas. Então, isso não está sendo cumprido, professor? Na verdade, existe uma defasagem muito grande entre a ciência, o alerta dos cientistas
tanto na parte de biodiversidade quanto na parte do clima, e as ações públicas, né, das políticas públicas. Então, vejam as dificuldades na própria Rio+20, por exemplo, de estruturar acordos que possam limitar a emissão de gás de efeito estufa. O problema é extremamente complexo, não é uma questão simples, porque isso vai alterar muito, né, vantagens econômicas para um ou outros países, mas felizmente o Brasil está extremamente bem nesse campo, porque o Brasil já reduziu 80% das suas emissões de gás de efeito estufa nos últimos 10 anos, principalmente reduzindo as queimadas na Amazônia. É uma boa notícia, então. Mas então, aqui no Brasil, a costa nossa aqui tem aproximadamente 9.000 quilômetros, não é isso? E apenas 1,5% do seu litoral é protegido. Mas está tudo bem porque hoje houve uma redução, é isso, na emissão? Não, na verdade, nós temos que aumentar e muito, né, a quantidade de áreas protegidas. Nós temos que primeiro identificar as vulnerabilidades, quais seriam as áreas mais vulneráveis. O Brasil, particularmente na costa norte, tem áreas de manguezais que são muito sensíveis ao aumento do nível do mar. O próprio Foz do Rio Amazonas, né, uma região extremamente plana, né, com aumento do nível do mar de 50 a 80 centímetros, obviamente vai ter um dano ambiental muito grande naquela região. E o Brasil precisa estar preparado para lidar com essas questões associadas com os impactos do aquecimento global. Nós temos uma reportagem sobre o Brasil. É preocupante o trecho referente ao Brasil no relatório da ONU. Os brasileiros terão de conviver com períodos mais longos de seca, seguidos de fortes tempestades. O documento dos especialistas a serviço da ONU anuncia para os próximos anos períodos de secas ainda mais prolongadas para o Nordeste brasileiro, que já vem sofrendo com a estiagem. E as chuvas também vão diminuir até mesmo na Amazônia, o que seria um fato incomum. De acordo com as previsões, apenas a região sul do país seria beneficiada com o aumento das chuvas. Também estão previstos temporais, que vão pôr em risco áreas de encostas sujeitas a desabamentos. O relatório indica perdas para a agricultura por conta das mudanças nos regimes de chuva. As culturas de grãos poderão sofrer quedas importantes, com prejuízo na casa dos bilhões de reais. Para enfrentar o problema, os especialistas sugerem a redução no uso de fertilizantes e o aumento na rotação do plantio, substituindo uma cultura por outra, a fim de preservar o solo. Professor, o que o Brasil tem feito para minimizar essas consequências? O Brasil é um país líder na questão de mudanças climáticas globais por uma série de razões. Inclusive é um dos poucos países que implementou o painel brasileiro de mudanças climáticas, que no mês de setembro soltou um relatório colocando qual é a situação brasileira perante as mudanças globais. Então, um relatório específico aqui do Brasil? Específico do Brasil, feito por cientistas brasileiros, liderados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, pelo Ministério do Meio Ambiente, que faz um raio-x da questão das mudanças climáticas no Brasil. É extremamente importante, então mostra mais uma vez o Brasil tendo um papel de liderança. E esse relatório mostra fortes impactos sobre a agricultura brasileira. Esse relatório mostra, como nós já falamos, forte impacto sobre áreas costeiras, sobre as áreas urbanas. As cidades brasileiras precisam estar preparadas por uma drenagem maior de águas para evitar, por exemplo, enchentes como as que assolam São Paulo, né, tão frequentemente. Então, é uma série de medidas e de diagnóstico, na verdade, e que nós temos que trabalhar, temos que fazer a nossa lição de casa. Em particular, o meio ambiente amazônico é um meio ambiente extremamente crítico, importante para nós e que é um grande reservatório de carbono e que, se nós perdermos esse reservatório de carbono, nós podemos intensificar o efeito estufa de uma maneira significativa. Vamos para um rápido intervalo, professor? Daqui a pouquinho a gente volta. Hoje o JC Debate recebe Paulo Artacho. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com o JC Debate. Hoje recebemos o físico Paulo Artacho debatendo com a gente a física aplicada a problemas ambientais, mudanças climáticas e também meio ambiente. E olha, o Ártico vem se aquecendo pelo menos 2 vezes mais depressa do que qualquer outro ponto do planeta. E esse não é o único dado preocupante incluído no relatório dos cientistas a serviço da ONU. Grandes reservas de petróleo e gás estão guardadas sob o gelo do Ártico. Agora que a calota está se dissolvendo por conta do aquecimento global, esses tesouros estão mais acessíveis. A Exxon e a estatal de petróleo russa Rosneft
já iniciaram a perfuração de poços na região do Mar de Kara. Numa primeira etapa, serão explorados 7 poços, mas esse número deve dobrar dentro de 2 anos. Outra empresa russa, a Novatek, se associou à francesa Total para explorar os depósitos de gás natural na região do Ártico, pertencente à Rússia. Bilhões de dólares estão sendo investidos no projeto e o gás retirado de lá já tem um destino certo: a China. Praticamente todas as gigantes do petróleo desenvolvem projetos de exploração de petróleo e gás em diferentes pontos do polo. Além desses recursos, o Ártico guarda outros tesouros, como ouro, níquel, cobre, chumbo, zinco e até minério de ferro. A empresa de mineração russa Norilsk saiu na frente ao anunciar um projeto de transporte de minerais também pela passagem noroeste, o que significa a economia de milhões de dólares para os acionistas, ao evitar as rotas mais longas para os mercados da Ásia e Europa. Professor, ambientalistas se movimentam, né, tentando proteger o Ártico, né? O que pode acontecer com o degelo, professor? Na verdade, o Ártico é uma região muito sensível, porque a hora que você derrete esse gelo, você mantém o oceano exposto, que é muito mais escuro do que uma superfície de gelo, e com isso agrava bastante a questão do aquecimento global, em particular naquela região. E o que nós observamos, como o VT mostra bem claro, é de que novos projetos de emissão ainda maior de gases de efeito estufa, com a retirada de petróleo e gás natural, estão em pleno andamento no Ártico. Isso é extremamente preocupante se a gente quiser que nossos filhos e os nossos netos tenham um clima razoavelmente agradável. Então você imagina se toda esse petróleo e esse gás natural armazenado sob o Ártico for lançado para a atmosfera, isso poderia fazer esses cenários que nós falamos, né, na componente anterior de 2 a 4 graus parecerem realmente muito pequenos até. Então isso é definitivamente uma questão extremamente séria e importante. Uma reportagem sobre isso. Enquanto o derretimento da calota de gelo no Ártico é motivo de preocupação para alguns, para outros significa ganhar muito dinheiro. Uma verdadeira corrida vem sendo travada pelas gigantes petrolíferas para explorar as reservas do polo. No Oceano Ártico estão enormes quantidades de hidrocarbonetos. Especialistas estimam que 9 milhões de toneladas de petróleo e de gás natural estão no norte do Círculo Polar. O Ártico se estende por 14 milhões de metros quadrados e é cercado pelo Canadá, Estados Unidos, Noruega, Groenlândia e Rússia. Caro e complexo, seu potencial foi deixado de lado por muitos anos. Hoje, o derretimento das geleiras ligado ao aquecimento da atmosfera e as novas tecnologias facilitam o acesso às jazidas. Com espessura de 4 metros em 1950, as geleiras foram reduzidas à metade. A passagem norte-oeste, que liga o Atlântico ao Pacífico, diminuindo em 1/3 o trajeto entre Europa e Ásia, deve ser aberta da metade do ano até 2035. A exploração mineradora, possibilitada pelo desaparecimento progressivo dessa vasta superfície de mar gelado, aumenta o apetite das companhias petrolíferas. Esta é uma questão crucial, graças à alta do preço do barril, à escassez das reservas mundiais e à demanda crescente. Atualmente, uma pequena quantidade dessas reservas são utilizadas, principalmente no Alasca, onde os primeiros poços de petróleo começaram a ser explorados em 23, em Point Barrow. A Noruega explora um grande complexo de gás em Snøhvit, no Mar de Barents, conhecido como celeiro da Europa, por seu grande estoque de peixes. Esta nova procura pelo ouro negro traz junto a poluição atmosférica por dejetos tóxicos e vazamentos. O petroleiro Exxon Valdez, que derramou 50 mil toneladas de petróleo no Alasca em março de 89, custou a vida de 3/4 da fauna submarina. Existem formas de tentar seguramente evitar esses vazamentos, professor? No Golfo do México, por exemplo, não há o que qualquer aconteceu? maneira de garantir que, por exemplo, um acidente de petróleo com um navio como o Exxon Valdez ou vazamentos, como nós observamos no Golfo do México, deixem de ocorrer. Agora, na minha opinião, esse não é o maior perigo. O maior perigo é toda a extração deste petróleo e jogar esse petróleo para a atmosfera na forma de dióxido de carbono, intensificando ainda mais o já crítico efeito estufa no nosso planeta. Então, na verdade, tem que haver acordos internacionais que reduzam fortemente as emissões de gás de efeito estufa. É a nossa única saída. Professor, para entender direitinho, quer dizer, quando tem menos gelo, há menos reflexo do sol
E por isso, maior aquecimento, é isso? No caso do Ártico, a razão do Ártico ter aquecido já 3 graus centígrados, e as previsões são de que até 2035, durante o verão ártico, não haja mais gelo nos oceanos. Isso é uma novidade nos últimos muitos milhões de anos no clima do nosso planeta, é de que a hora que você tira o gelo, que reflete muita radiação, a radiação é absorvida pelo oceano, intensificando o aquecimento do oceano. Então, isso é uma questão crítica e nós temos que tomar muito cuidado, quer dizer, na verdade, com todos os nossos ecossistemas, com a Amazônia, com o Ártico, com a Antártica, que é um repositório enorme de água doce, quer dizer, você pode aumentar significativamente o nível do mar se parte da Antártica colapsar do ponto de vista do aquecimento global, a mesma coisa com a Groenlândia e assim por diante. Então, nós temos que estruturar mecanismos de governança global que permitam estruturar regras claras de redução de emissão de gás de efeito estufa. Professor, tivemos uma aula aqui, foi muito bacana, viu, a sua presença? Foi muito bom para mim também falar com vocês. Agora, eu queria fazer uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Por que está frio na primavera? Veja, a gente não pode misturar a questão não tem nada a ver, do né? frio de um dia, uma semana, ou às vezes até um ano. O clima tem uma quantidade enorme de variabilidade natural. O que nós temos que olhar são períodos muito longos, décadas até séculos, para perceber a variabilidade climática. Então, hoje, particularmente São Paulo, está muito frio, mas poderia também estar a 38, 40 graus, como na verdade quase chegou a essa temperatura algumas semanas atrás. Sim. Então, esta é uma das questões importantes do clima. O clima é altamente variável, tem uma componente caótica importante, mas nós agora estamos interferindo com o nosso clima, em média, fazendo com que a temperatura aumente muito significativamente. E nós temos que fazer alguma coisa em relação a isso. Professor Paulo Artacho, muito obrigada por sua presença. Obrigado a vocês e aos seus telespectadores. Agradeço em nome de toda a equipe. Nós chegamos ao final de mais uma edição do JC Debate. Convidamos você, telespectador, para acompanhar amanhã o Jornal da Cultura, primeira edição, que começa ao meio-dia. Em seguida, teremos o Mais Cultura e às 1h30 da tarde voltamos com o JC Debate. Amanhã, o nosso tema será o analfabetismo no país e a falta de um Plano Nacional de Educação. Muito obrigada a todos, boa tarde e até amanhã.